Olá pessoal, mais um vídeo aqui do nosso canal, dessa vez para falar de negociação estruturada em comparação com a negociação que eu chamo de situacional. Antes de falar sobre isso, eu peço a vocês que deem o like e se inscrevam no nosso canal, pessoal. Isso vai ajudar muito a gente a produzir mais vídeos, mais resultados para vocês, certo? Vamos lá. Qual é a diferença entre uma coisa e outra? Primeiro, por que essa criação desse termo estruturado? Porque o negociador estruturado, ele se planeja, ele vai, investiga de forma sistemática, ele tem treinamento e capacitação em relação ao que eu chamo do negociador situacional. O que é isso? Ou abordagem situacional. A abordagem situacional é aquela do dia a dia, é aquela que a pessoa trabalha, negocia, sem nunca ter se preparado, nunca ter feito um treinamento, um curso de negociações, não exercer uma preparação sistemática e consistente que vai ajudá-lo a ter melhores resultados de negociações. Mas, Murilo, isso funciona mesmo? Funciona e nós vamos provar para você. Com uma amostra de 720 negociações realizadas em 5 regiões brasileiras, certo? Com 1.440 participantes, chegamos a umas conclusões bem interessantes. Então fique aqui e acompanhe a gente no nosso canal. Bom, qual a diferença do situacional para o estruturado? O situacional não tem treinamento, nem capacitação nenhuma de negociação, estruturado sim. O situacional não se prepara para negociar, o estruturado sim. Existe investigação dos interesses da outra parte do lado situacional? Não, porque isso aí é feito de forma intuitiva, base de tentativa e erro. Agora, da forma estruturada, isso é amplamente trabalhado. O nível de informação é superficial, enquanto o outro é detalhado. A criação de valor é limitada, enquanto na forma estruturada de negociar, você trabalha de forma ampla, expandida. O risco da informação é mais alto na negociação situacional. Por quê? Porque você não tem informação. Quanto menos informação você tem, mais arriscada a negociação se torna para você. Então, mais um motivo pelo qual a negociação estruturada leva todas as vantagens sobre a negociação situacional. E aí eu digo, estude, se prepare para negociar melhor, faça um curso de negociação, procure a gente tem um formato perfeito, ideal para treinar você, toda a sua equipe, para negociar melhor, para fazer um melhor resultado para você. O tempo de preparação do situacional é nenhum, ou muito pouco, ou inexistente, mas o estruturado é necessário. Na prática de negociação que nós temos, a amostra que nós temos aqui, a negociação levou em torno de 45 minutos a 1 hora a mais, mas os resultados foram muito superiores. Contingenciamento nem é esperado, nem é antecipado, porque o negociador situacional não está pensando nisso. Agora, já o estruturado, sim, ele espera e antecipa o problema, porque ele cria alternativas em caso de não acordo. O nível de autoconfiança, é claro que o nível mais alto de confiança vai ser daquele que se preparou melhor. Imagina, um jogador que vai entrar em campo, está um mês sem jogar, tá? E o outro que está treinando todo dia, já vem jogando todo jogo e está se preparando para o jogo. Quem é que vai jogar melhor? Quem é que vai entrar, né, mais confiante? A situação é parecida. Então, para isso, pessoal, para testar isso aí, para provar para vocês, para não ficar na questão só de especulação e trabalho só qualitativo, nós fizemos um trabalho estatístico, um trabalho quantitativo, um teste não paramétrico, realizado com 720 negociações. Sendo que dessas negociações, 364 foram negociações estruturadas, ou seja, os negociadores montaram um mapa de negociações que, pessoal, quem está entrando aqui agora, esse é o primeiro vídeo que está vendo, assista a videoaula número 1, que ali eu explico o que é o mapa de negociações. Logo no link abaixo você pode baixar ele, tá? Aprender a trabalhar a negociação preenchendo o mapa de negociação, e aí você vai ver como as suas negociações melhoram. É claro, fazer isso sozinho também não resolve. Você precisa ter o programa de capacitação que a gente desenvolveu especialmente para atender você no seu interesse, na sua possibilidade e dentro da sua capilaridade de trabalho e especialidade de trabalho em termos de negociações. Bom, voltando aqui, nós temos 356 negociações situacionais.
Em resumo, 356 negociações foram feitas sem nenhum tipo de preparação. E 364 com preparação estruturada, com mapeamento de negociação, com técnicas de negociação, com todo o treinamento em cima. Assim, mas Murilo, mas a amostra não é diferente? Isso não vai dar diferença não no resultado? Não. A estatística ela compensa internamente essas diferenças. Eu posso testar as amostras desde que elas sejam independentes. E no caso são, porque a negociação de um lado não afetou em nada a negociação do outro. Tá? Então eu posso fazer isso aí. Primeira coisa que a gente faz é o chamado teste de normalidade. Aí, no caso, eu usei o SPSS, né, que é o Programa Estatístico, a versão 26, para me ajudar a trazer esses resultados, consolidar os resultados das análises. Se você olhar aqui embaixo, tem duas variáveis que a gente está observando. Esse DL value aqui, DL val, é o valor do acordo, o valor de fechamento. E options são o número de opções criadas. Tá? Nas duas possibilidades, negociação, abordagem situacional ou estruturada. Tá? E aí, o que a gente... Para que se faz esse teste de normalidade? Para saber se os resultados eles se enquadram numa dessas três curvas aqui ou outras. Essa vermelhinha aqui é chamada curva normal. Essa é a que é mais estudada e mais conhecida no universo das ciências sociais. Porque todo teste que envolve algum tipo de ciência social ou até biologia acaba caindo numa curva de Gauss, ou também chamada curva de sino, certo? Ou curva normal. Agora, às vezes, esse teste vai revelar se o formato da curva é assim, azulzinho, ou então está deslocada a média mais para um lado ou mais para o outro, tipo essa verdinha aqui, por exemplo. E aí, tem dois testes de normalidade para fazer. Um que chama-se Kolmogorov-Smirnov e o outro Shapiro-Wilk. O Shapiro-Wilk ele é recomendado para que a gente tenha uma amostra maior do que 100 itens. Como a nossa amostra é de 720, então esse foi esse que a gente escolheu. E aqui a gente espera que o resultado seja inferior a 0,05, para que os dados não sejam normais. Se o dado fosse 0,01, por exemplo, ou 0,10, né, eles seriam normais, e aí o formato de curva seria aquele formato de sino, coisa que a gente viu que a gente não tem. Portanto, quando a gente descobre que o teste é normal, que a curvinha vermelha que está valendo, a gente usa o chamado teste paramétrico. Quando a gente descobre que, por exemplo, aqui deve ter dado alguma coisa inclinada para o lado, como essa verde aqui, tá? Os dados não são normais, então eu não posso usar estimativa paramétrica, eu vou usar testes chamados de não paramétricos. E o teste não paramétrico que a gente escolheu foi o de Ullmann-Whitney, certo? Cujos resultados estão apresentados aqui para você. Então, olha, se você olhar bem, olha aqui, ó, o coeficiente das duas variáveis, tá? Fechamentos e opções. E aí eu queria chamar a atenção para esse númerozinho aqui embaixo, onde está escrito SIG. Aqui é a chamada significância estatística. Ou seja, é onde eu tenho para ver, é o tal do P. O P é a probabilidade disso aí não ser por acaso. Então, como esse P foi menor do que 0,05 nos dois casos, eu tinha duas hipóteses testando, comparando com a chamada hipótese nula. Qual é a hipótese nula? Hipótese nula é uma coisa estatística que tipo, é o que é o normal. O normal é o quê? Chova, faça sol. Se eu estudar ou não estudar, o resultado vai ser o mesmo. Se eu estudar negociação ou não estudar negociação, o resultado vai ser o mesmo. Intuitivamente a gente sabe que não, né? Mas é bom provar para quem ainda tem alguma dúvida que o estudo em negociação, a capacitação em negociação, a estruturação de negociação não é muito melhor do que a simples tentativa e erro em negociação. O negociador intuitivo, situacional, a diferença está bem grande aqui. Então, nos dois casos, olha só aqui embaixo, onde tem esse retângulo aqui. Nos dois casos, tá, a amostra e o resultado da amostra e do teste revelou que eu tenho que rejeitar a hipótese nula, ou seja, valor de fechamento e quantidade de opções criadas não tanto faz não se eu não negociar preparado ou não preparado. A preparação, como a gente vai ver, desempenha significativo resultado. Em suma, eu afirmo para vocês e provo para vocês que, pelo menos com relação a essa amostra de negociação aqui,
tá? Que foi de 720 negociações ocorridas em todas as regiões brasileiras, que, com 95% de certeza, inclusive, que a pessoa que se prepara negocia melhor. E não basta qualquer preparação, a preparação precisa ser bem estruturada. Depois a gente pede, e o SPSS dá vários relatórios. Vamos analisar o que significa olhando as médias, porque esse aqui é um relatório comparando as médias, os grupos, tá? Então o grupo situacional, aquele que não se preparou para a negociação, está com a janelinha vermelha. Aqui tem a média dos acordos e aqui tem a média das opções. E eu vou já destacar para uma janelinha do lado para ficar mais fácil para a gente ver. Aqui embaixo tem o estruturado, tá vendo? E aí a janelinha do lado já se abriu. Então aqui eu tenho a média e a média. Eu vou transportar esses dados aqui para o lado para vocês verem que coisa interessante. Então, na negociação situacional, aquela sem preparação nenhuma, eu tive uma média de fechamento de R$ 534 mil. Que isso tem a ver com os casos de negociação. Detalhe, para os dois grupos, os mesmos casos de negociação foram aplicados, tá? Sendo que aqui eu tive número de opções criadas, mal chegou a uma, né? Uma opção. E no caso do estruturado, tá? E aqui só por questão de arredondamento mesmo, né? Porque muitas negociações, simplesmente elas não envolveram opção nenhuma. O que significa isso? Ah, quanto é que você quer? X, fechou, fechou. Já acabou a negociação. Então a opção criada tudo bem, eu recebo uma parte aqui, o outro você me paga depois. Então, no final, seria o número de opções médio criado, mais ou menos. Tá? Isso para o lado situacional. Agora, para o lado estruturado, quase o dobro de opções foram criadas. 68,7% a mais de opções foram criadas. Ou seja, a negociação ficou mais rica. Também o valor de acordo aumentou. Vê que saiu de 534 mil para 684 mil. Aumentou 28%. Pessoal, o que eu posso afirmar para vocês, dentro dessa amostra, é que a pessoa que se preparou para a negociação, ela aumentou o seu resultado em 28% em comparação àquele que não se preparou para a negociação. Ah, mas você pode dar garantia disso? Sim, 95%. Está aí embaixo. Intervalo de confiança. Significa que 5% pode ser do acaso. Mas olha, se você voltar lá no númerozinho anterior, no intervalo de confiança, se eu jogasse 99%, porque deu 0,01 e 0,000 de significância. Se eu jogasse 99%, caía 99%. Então eu ainda posso afirmar isso com um intervalo maior ainda. Mais certeza ainda. Tá? Bom, a conclusão é que negociar de forma estruturada, em geral, é muito melhor do que se negociar de forma situacional, quando se trata de aumentar o valor de fechamento e número de opções de valor mútuo criadas numa negociação. Qual a diferença? A negociação estruturada envolveu intenso e sistemático planejamento. A gente falou isso para vocês, através da utilização de técnicas de negociação, do mapa de negociação, que você pode aprender, pessoal, e usar. Acompanhe a aula do vídeo 1. E aí também, pessoal, fica aquele convite. Participem dos nossos cursos. Aprenda com a gente, procure a gente, o contato está aí. Quer algum tipo de contato? Ache a gente nas redes sociais. Tem o meu site www.murilo.com. Visita lá, você vai ver centenas de informações, material, muito mais informação aberta para você. Tá? Então, olha, antes de sair, olha, não deu like antes, dê agora, a gente lembre do like. Esse like é super importante para que a gente possa produzir maior número de informações e conteúdo para vocês. E lembre-se do site www.murilo.dias.com, sem o BR, tá bom? Então, olha, grande abraço e até o próximo vídeo, até a próxima videoaula. Grande abraço.